Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 21 de junho. O Supremo Tribunal Federal promove evento virtual para debater o papel do Poder Judiciário na concretização de metas da Agenda Global 2030 para o desenvolvimento sustentável. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. STF define condições para que o Estado forneça medicamentos não registrados pela Anvisa. Conclusões de CPIs passam a ter prioridade de tramitação no Ministério Público Federal. E ainda, os 15 anos da ministra Carmen Lúcia como integrante da mais alta corte do país. O Supremo Tribunal Federal fixou condições para que o Estado forneça medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O STF julgou um recurso do Estado de São Paulo, que se recusava a fornecer um medicamento à base de canabidiol a um paciente com crises epiléticas. O Estado alegou que a falta de registro na Anvisa impede que seja determinado aos entes federativos o fornecimento do produto. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, concluiu que é dever do Estado fornecer o remédio, ressaltando que não existe na rede pública alternativa para atender de maneira igualmente satisfatória a necessidade do paciente. Ressaltou ainda que, embora o fármaco não possua registro na Anvisa, a comercialização não é proibida. O Estado de São Paulo recorreu e alegou que o medicamento se trata de um novo recurso terapêutico, ainda experimental, cuja eficiência e segurança estão sendo avaliadas. Apontou também que, por se tratar de um produto importado, seu custo é extremamente elevado. Diante desse impasse, o plenário do STF decidiu que cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, entendeu que deve prevalecer a necessidade maior da pessoa acometida por doença grave. Segundo ele, havendo permissão por parte da Anvisa e sendo caso de importação excepcional para uso individualizado, o Estado deve viabilizar a aquisição do produto. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes formulou a tese que acabou sendo adotada pela maioria do tribunal. Ele afirmou que, para garantir acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, não basta estabelecer um dado padrão de atendimento público e pretender que o direito à saúde se esgote nesse figurino. Este entendimento também foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. O ex-presidente Lula, o ex-ministro Gilberto Carvalho e outras 5 pessoas foram absolvidas em um processo por corrupção relacionado à Operação Zelotes. A decisão do juiz federal Frederico de Barros Viana, da 10ª Vara Federal do DF. A acusação era de que o ex-presidente teria recebido propina para editar uma medida provisória que beneficiaria empresas do setor automotivo. A denúncia foi feita em 2017. Mas, de acordo com a decisão do magistrado, o Ministério Público não apresentou provas suficientes para fundamentar a acusação. O ministro Luiz Roberto Barroso admitiu o relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, como amicus curiae na ação movida pelo presidente Jair Bolsonaro contra medidas restritivas impostas pelos estados para conter o avanço da Covid-19. Na ação, o governo federal aponta que as medidas adotadas pelos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e do Paraná violam a democracia, a legalidade e o respeito às liberdades fundamentais de trabalho, de iniciativa econômica e de locomoção. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que os estados se manifestem sobre a ação e, no último sábado, decidiu sobre os pedidos de pessoas e de entidades que querem ingressar como amicus curiae ou amigos da corte. Nessa condição, podem auxiliar com informações sobre o tema, argumentando a favor ou contra a ação. Entre os nomes aprovados está o do senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid. No pedido, o senador argumentou
que decisões incidentes na presente ação repercutirão em considerar ou não como constitucionalmente válidos atos praticados por governadores, prefeitos e, claro, refletirá diretamente em direitos, deveres e atos atualmente investigados pela CPI da pandemia, ainda em curso de fase instrutória no Senado Federal. O ministro Dias Toffoli, do Supremo, convocou para o dia 24 de agosto uma audiência pública sobre a Política Nacional de Educação Especial. O objetivo é discutir os impactos da norma e a implementação do ensino inclusivo para grupos de estudantes com deficiência, transtornos de desenvolvimento e altas habilidades. Ao convocar a audiência, o ministro Dias Toffoli ressaltou que a questão tem relevância jurídica e é de interesse público, pois trata diretamente do direito à não discriminação e da educação inclusiva. O debate busca obter informações técnico-científicas e extrajurídicas sobre o assunto, de modo a subsidiar a Corte com conhecimento necessário para resolver a causa. O tema é objeto de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro. A legenda afirma que o real objetivo do decreto é discriminar e segregar alunos com deficiência, ao prever incentivo para criar escolas especializadas. Os interessados em participar como expositores na audiência pública, que será por videoconferência, deverão se manifestar até o dia 19 de julho pelo endereço eletrônico pnee@stf.jus.br. A relação dos habilitados vai estar disponível no portal do STF a partir do dia 2 de agosto. O Supremo decidiu que conclusões das CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, têm prioridade de tramitação do Ministério Público Federal. Os detalhes da decisão com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Na última sessão do plenário virtual, o STF, por maioria, decidiu que o Ministério Público deve dar prioridade às investigações que são resultado de apurações da Comissão Parlamentar de Inquérito. As conclusões da CPI são encaminhadas ao MP para que sejam tomadas as devidas providências nos casos em que for necessário apurar a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Esse tratamento diferenciado está previsto desde 2000, na lei que trata dos procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público e por outros órgãos a respeito das conclusões das CPIs, e também obriga o MP a informar quais providências foram adotadas. Para a Procuradoria-Geral da República, a lei interfere na autonomia administrativa e funcional do MP e viola o princípio da isonomia, ao estabelecer que as conclusões das CPIs têm prioridade sobre qualquer outro procedimento, exceto quanto aos pedidos de habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. No julgamento, prevaleceu o entendimento da ministra Carmen Lúcia, que votou pela constitucionalidade da prioridade estabelecida na lei, em razão do relevante papel dos trabalhos das comissões parlamentares no esclarecimento de fatos de interesse público. Para a relatora, a União está autorizada a criar leis que tratam de prioridades processuais. E o envio das conclusões da CPI ao MP se justifica pela competência privativa do órgão para ajuizamento de certas ações penais. No entanto, entendeu ser inconstitucional os trechos da legislação que estabelecem o prazo de 30 dias para o Ministério Público informar quais providências foram adotadas ou esclarecer o motivo da omissão. O único a divergir foi o ministro Gilmar Mendes. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje o webinar Suprema Corte Diálogos sobre a Agenda 2030 para discutir o papel do Poder Judiciário na concretização das metas formuladas na Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável. O judiciário brasileiro é o primeiro no mundo a exibir seus dados com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que é a Agenda Global de Direitos Humanos. Na abertura do evento, o presidente do STF destacou a adesão da Corte à Agenda 2030, com a criação de um grupo de trabalho para classificar os processos do acervo de acordo com esses 17 objetivos, para priorizar temas como a vida das pessoas, a paz, a prosperidade, o planeta e as parcerias globais sustentáveis. A humanização da pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal, a classificação do acervo do Supremo Tribunal Federal
sobre a lente desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, como, por exemplo, a erradicação da pobreza, que é o ODS 1, direito à saúde, o ODS 3, trabalho decente e crescimento econômico, o ODS 8, instituições eficazes, o ODS 16, permite a rápida identificação de temáticas de direitos fundamentais a serem potencializadamente priorizadas pelos ministros. Ministros do STF também participaram da abertura. Eles ressaltaram que os 17 objetivos estão em consonância com fundamentos da Constituição, os quais a Suprema Corte trabalha principalmente em relação aos direitos humanos e ao meio ambiente. Nós temos um dos maiores patrimônios da humanidade, que é a floresta amazônica, e nós a tratamos como se fosse um passivo e não um ativo, que nos dá uma imensa riqueza que nós precisamos preservar. Esta agenda vem demonstrar que há que haver uma resposta a este apelo global, e no nosso caso brasileiro, um apelo nacional, para que todos nós tenhamos uma ação responsável e solidária. Os objetivos a atingir pouco valem se não saírem do papel e do discurso. Essa é uma nova forma de atuar a partir do resultado e do impacto das decisões em benefício da sociedade e da dignidade da pessoa humana. Esse movimento tem incentivado tribunais de todo o país a pensar em soluções semelhantes. Por meio da Portaria 140/2021, fomos no Superior Tribunal de Justiça instituir o Comitê para a Implementação das ODS da Agenda 2030, o qual é responsável, entre outras iniciativas, por implementar o nosso laboratório de inovação. O fotógrafo Sebastião Salgado, membro do Observatório do Meio Ambiente do Conselho Nacional de Justiça, também participou do webinar. Está nas mãos do Judiciário a nossa última instância de proteção do nosso meio ambiente no Brasil, de proteção das nossas comunidades indígenas. O Brasil tem um histórico extremamente importante ambiental. Graças a uma atividade colossal do IBAMA, através do Ministério do Meio Ambiente, nós conseguimos proteger 1/4 de toda a superfície da Amazônia brasileira. Integrante da Comissão Permanente do CNJ para o acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030, destacou as medidas tomadas pelo Conselho para fomentar as práticas nos tribunais. A implementação da agenda ela é monitorada pela Comissão Permanente de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, nos termos da Resolução do CNJ 296. O webinar Suprema Corte Diálogos sobre a Agenda 2030 teve como objetivo buscar formas de colocar em prática as metas e indicadores da Agenda Global 2030. O grande desafio é saber onde estão concentradas as maiores demandas da sociedade e as respostas do Judiciário, da Suprema Corte às unidades judiciárias de primeiro grau e como conferir maior velocidade à solução pacífica de controvérsias. Quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, em sua fala, afirma que 76% da pauta de julgamentos do primeiro semestre de 2021 se refere a casos que têm vinculação direta com pelo menos um dos ODS, nós temos um pequeno exemplo de que a Agenda 2030 tem sido levada a sério pelo Poder Judiciário brasileiro. Eu diria que nós saímos dos dados e entramos num segundo momento, que é o do movimento. Movimentar as pessoas e chamar a atenção das pessoas para a relevância e importância desses dados, capazes de alterar significativamente a escolha de prioridades da agenda da Suprema Corte brasileira. E no próximo bloco, para o STJ, a viúva que quer implantar embriões congelados do marido falecido deve comprovar que essa era a vontade dele. A gente mostra já já. A Constituição de 88 é de extrema importância para a área da saúde. Ela veio consolidar o direito, à saúde e torná-lo um direito fundamental, uma cláusula pétrea.
Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou nesta segunda-feira que qualquer autoridade pública que tenha relatado ou que venha relatar a ocorrência de fraudes ou inconformidades no processo eleitoral brasileiro, apresente no prazo de 15 dias evidências ou informações sobre os fatos. O procedimento visa o levantamento e a análise de elementos que possam ter comprometido a irregularidade de pleitos anteriores, conforme divulgado por autoridades. O Ministério Público Federal em Pernambuco obteve da Justiça Federal condenação de 2 ex-prefeitos de Pombos e da ex-secretária de Saúde do município por irregularidade na gestão de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em 2009, o município de Pombos, em Pernambuco, passou por eleição suplementar decorrente de impugnação de candidatura que fez com que o então presidente da Câmara de Vereadores assumisse interinamente. De acordo com a ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público Federal, o ex-gestor autorizou dispensa indevida de licitação para contratação emergencial referente à prestação de serviços de locação de veículos para transporte escolar e carros-pipa. A prefeita seguinte, por sua vez, celebrou o termo aditivo do contrato irregular por solicitação da ex-secretária de Saúde. No entanto, segundo a análise jurídica e contábil da documentação do processo licitatório, foi constatada inexistência de urgência e de elementos técnicos para estimar o preço da contratação do serviço de locação de veículos escolares, caracterizando superfaturamento. Além disso, não houve prestação de contas da quantidade de abastecimento contratada. De acordo com as apurações, o prejuízo aos cofres públicos foi de mais de R$360 mil. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que para uma viúva poder implantar embriões congelados do marido falecido, ela precisa comprovar que essa era a vontade dele, por exemplo, por meio de um testamento. Por maioria, os ministros da 4ª turma do STJ restabeleceram a sentença que proibiu a implantação de embriões criopreservados em uma viúva, por entender que tal procedimento, para ser realizado após a morte do cônjuge, depende de consentimento expresso e inequívoco. Na origem do caso, os filhos do primeiro casamento pediram judicialmente que fosse impedida a utilização pela madrasta viúva do material genético do pai, morto em 2017, sustentando não existir documento que comprovasse a autorização dada em vida. O falecido e a viúva eram casados desde 2013 sob o regime legal de separação absoluta de bens, já que tinha 72 anos na época da celebração do matrimônio. Em testamento particular, o falecido teria deixado a parte disponível da herança para os filhos do primeiro casamento e para a esposa, o valor de R$10 milhões, além do dinheiro necessário para a compra de um apartamento. O juízo de primeiro grau julgou o pedido dos 2 filhos procedente, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença, tendo em vista o contrato com o hospital encarregado de conservar o material genético, no qual o casal acordava que, em caso de morte de um deles, os embriões congelados ficariam sob a custódia do outro. No STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, cujo voto prevaleceu na 4ª turma, destacou que o ordenamento jurídico brasileiro possui regulamentação insuficiente para a resolução de conflitos sobre reprodução assistida. Mas o ministro observou que, neste caso, como a decisão de autorizar a utilização dos embriões projetaria efeitos para além da vida do indivíduo, a sua manifestação de vontade deveria se dar de maneira incontestável por meio de testamento ou outro instrumento equivalente em termos de formalidade e garantia. E a seguir, ministra Carmen Lúcia completa 15 anos no Supremo Tribunal Federal. Voltamos já. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. A
ministra Carmen Lúcia completa nesta segunda-feira 15 anos como integrante da mais alta corte do Judiciário. Uma trajetória importante, marcada por posicionamentos firmes, em especial aqueles que envolvem as mulheres. A reportagem é de Viviane Novaes. No meio de 11 ministros, essa magistrada de fala mansa é a representante feminina na mais alta instância da justiça brasileira, ao lado de Rosa Weber. Uma poliglota, fala 5 línguas, autora de vários livros de direito, com apreço pela literatura e pela profissão. Carmen Lúcia Antunes Rocha se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas e professora titular da PUC no estado. No começo da vida profissional foi advogada e em 1983 passou no concurso para procuradora do estado. O ano de 2006 marca a posse como ministra do Supremo Tribunal Federal, na vaga do ministro Nelson Jobim. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Carmen Lúcia foi a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral em quase 90 anos de história. Em 2012, assumiu a vice-presidência do STF. 4 anos depois, chegou à presidência. Foi a segunda presidente mulher da Corte, depois de Ellen Grace. Em 2018, assumiu a presidência da República 4 vezes. No cargo, assinou o decreto sobre a Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional e sancionou a lei que criou o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. E o que dizer da sua atuação nos julgamentos? Carmen tem um estilo direto de proferir os votos e usa frases muito marcantes, de um jeito descomplicado, como no julgamento das biografias não autorizadas. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: "Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu". O tempo ensinou-me que era só uma musiquinha, mas não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante, mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. No julgamento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, a ministra votou a favor do reconhecimento. Contra todas as formas de preconceito, todas há o direito constitucional. E este é um tribunal que tem esta função principal, qual seja defender e garantir os direitos constitucionais. Reitero, todas as formas de preconceito merecem repúdio de todas as pessoas que se comprometam com a democracia, muito mais com os juízes do Estado Democrático de Direito. E quando o assunto é mulher, Carmen Lúcia vem de novo com palavras duras e, ao mesmo tempo, sensíveis. Na presidência do Conselho Nacional de Justiça, Carmen Lúcia visitou dezenas de prisões com mulheres e recém-nascidos. A lei do ventre livre é do Império 1871. E nós continuamos a ter brasileirinhos nascendo dentro de penitenciárias, sendo que eles não fizeram nada. E na Idade Média nós passamos o ciclo de acreditar que alguém responderia pelo ato de outro. A minha preocupação é que nenhum brasileiro nasça dentro de uma penitenciária e nem nela permaneça, porque ele não tem o que pagar. Dá para reconhecer esse sotaque, né? Carmen Lúcia nasceu na mineira Montes Claros há 67 anos. Filha de Dona Nésia e de seu Floresval. Cresceu no meio de 6 irmãos, na pequena Espinosa, também no norte de Minas. Daí vem um jeito discreto e aquele hábito de tirar frases de efeito lá do fundo da gaveta. E de quebrar o protocolo para ser simplesmente Carmen, cantando com Alcione. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente. Dois empregados, dois empregados. E uma última notícia. A ministra Rosa Weber do Supremo suspendeu hoje as convocações de governadores à CPI da pandemia na condição de testemunhas. A decisão, que é liminar, ainda será analisada pelo plenário e deixa em aberta a possibilidade da Comissão do Senado chamar os governadores a depor voluntariamente como convidados. A ministra afirmou que há excepcional urgência e relevância e pediu ao presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, a convocação de uma sessão virtual extraordinária da Corte para analisar o caso.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.